Opa, estamos ao vivo? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Live do João Paulo Azevedo, aqui no meu canal do pessoal e também no canal do Canguru, que eu vou subir em breve lá. Sejam muito bem-vindos aqui à live número 063, 63 lives já, né? Bastante conteúdo. Cada live aqui costuma ter de uma a chegou a 3 horas já algumas lives, então olha só a quantidade monstruosa de conteúdo já passou por aqui. E hoje vamos falar um assunto mais geral, às vezes eu pego algumas lives que são para análise de ações individuais, às vezes pego um assunto bem específico, aqui é um assunto bem geralzão, que você pode aplicar para qualquer ativo que seja REITs, fundos imobiliários, ações, você pode aplicar qualquer uma dessas classes de ativo, não tem problema nenhum. Porque aqui é quando vender não vender. No caso, vamos complementar aqui. Vai ser mais específico para ações. Mas, opa, tipo, manter um padrão aqui, né? A, ações. Tá? Especificamente ações, mas não é só apenas ações. Vocês vão entender, porque boa parte disso aqui é questão de mentalidade, visão, você entender como que o mercado funciona, para saber quando que faz sentido vender ou quando não vender. Vamos passar por aqui por pontos que eu vou listar os motivos errados que muitas pessoas levam em consideração para poder vender uma ação e vocês vão ver que são bem graves e muita gente comete esses erros mesmo. É bem comum, talvez você cometa e você vai descobrir isso aqui agora. E depois vou listar os motivos certos, quando realmente de fato faz sentido você vender uma ação, tá? Para que você tome melhores decisões de investimento e realmente ganhe dinheiro. Porque assim, investir em ações é um jogo perdedor, né, a gente pode dizer. Porque a maior parte das pessoas não conseguem bons resultados com seus investimentos. A maior parte de longe disparado, assim, é a maioria absoluta. Então, você conseguir ganhar dinheiro nesse mercado, você construir um patrimônio mesmo com investimentos, não é fácil. A não ser que você não siga algumas regras básicas, não siga algumas leis, né, fundamentais dos investimentos. E uma delas é essa aqui, é fazer uma gestão, uma boa gestão de carteira dos seus investimentos. Não é difícil investir corretamente, desde que você saiba o que fazer. É simples até, relativamente tranquilo investir corretamente, mas tem que saber o que fazer. E boa parte desses saber o que fazer e saber o que não fazer com seus investimentos, você vai aprender aqui agora mesmo. Então, boa noite, Luiz, está chegando por aí. Boa noite, Paulo. Tô de olho aqui no chat. Então, podem mandar qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, vocês mandem aqui no chat que eu tô de olho e vou responder todos vocês. Vamos começando então a nossa live número 63. Eu acho que não vai chegar muita gente ao vivo, porque eu abri essa live faltando 40 minutos para ela começar. O ideal é abrir assim, faltando pelo menos um dia, mas o dia hoje foi corrido pra caramba. Eu acordei, fui pra academia, depois eu participei de uma chamada de vídeo que foi até um meio-dia e meia. Aí eu almocei, depois fui pra consultoria de investimentos que fui fazer individualmente. Fiquei até umas 3h30, depois fui para outro treino, para depois chegar em casa, comer, tomar banho e aí abrir a live, preparar o roteiro, fazer tudo. Pelo menos aqui é um assunto que eu já domino, então foi tranquilo. Vamos lá, vamos começar então. Live número 63. Deixa eu só organizar aqui, vamos pegar uma fontezinha um pouquinho menor. Vamos começar com o seguinte, pessoal. Sempre evite vender uma ação. Porque aqui já vai falar sobre investimentos para longo prazo. Se você é trader, você já pode fechar essa live aqui nesse exato momento, ou então você pode aprender a investir direito e prestar atenção no que a gente está fazendo aqui. Porque no longo prazo, a gente tem que evitar ao máximo vender os nossos investimentos. Existe uma lei, né, que é assim, na dúvida, vou botar aqui, na dúvida, não faça nada. Isso aqui é muito importante, porque... Cadê? Aqui, ó. Na dúvida, não faça nada. Isso é muito importante porque você vai ter dúvidas sempre, mas quanto menos você mexer na sua carteira, melhor. Só tome ações quando você tiver certeza de tomar uma ação correta. Ou seja, quando o motivo para vender for óbvio, como os motivos a gente vai listar aqui mais para frente. Se você não tem certeza se aquilo realmente atende um desses motivos ou não, a situação atual está te levando a pensar se faz sentido vender ou não, não faz nada. Espera você ter clareza daquela situação, tá? Não deixe a sua emoção ou então ansiedade tomar conta e querer logo mexer na carteira de uma vez. Ah, vou vender logo. Não faz isso. Sempre espere, relaxe, espere as coisas ficarem claras para você tomar a decisão correta. Na dúvida, não faça nada. E sempre evite vender.
tá? Só venda uma ação se você tiver absoluta certeza que faz sentido vender. Porque quanto menos você mexe na sua carteira de investimentos, melhor. Tem algo que, assim, investimentos diferentes, por exemplo, sei lá, de uma arte. O cara que é pintor lá, realista, quanto mais tempo ele se dedica aos mínimos detalhes da obra dele, um escultor, por exemplo, ele vai lá e às vezes está esculpindo até, sei lá, as veias no braço do cara. Quanto mais detalhe, quanto mais tempo ele se dedicar àquela obra, mais perfeita ela fica. Com carteiras de investimentos, não é assim. Quanto mais você se dedicar à sua carteira, não quer dizer que você vai ter melhores resultados. Então, todo dia você olhar a sua carteira de investimentos, avaliar aqueles investimentos. Será que é melhor vender essa ação? Olha essa oportunidade aqui. Será que não é melhor vender essa empresa, pegar esse dinheiro e comprar essa aqui? Será que não é melhor eu esperar para fazer o aporte? Será que não é melhor eu comprar hoje, o que é uma boa oportunidade? Você ficar o tempo inteiro mexendo na carteira, olhando em cima dela, não quer dizer que vai ter bons resultados. Na verdade, é o oposto. Quanto mais você mexe na carteira, pior são os seus resultados. E existem até estudos que mostram isso. Que inclusive a Fidelity, né, que é uma das maiores gestoras de fundos aí do mundo, ela fez um estudo, ela queria ver a relação, assim, por que alguns investidores de seus fundos conseguiam ter melhores rentabilidades do que outros, mesmo investindo no mesmo fundo. No mesmo fundo, tinha gente que era investidor daquele fundo e estava ganhando muito dinheiro, e gente que era investidor daquele fundo e não conseguia ganhar, ou até perdia a rentabilidade negativa. O Peter Lynch mesmo, nesse livro aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Cadê ele? Aqui. Cadê? Aqui. Nesse livro aqui, o Peter Lynch, que é um dos maiores gestores de fundos de todos os tempos, né? Deixa eu só voltar aqui para ver se vocês estão vendo o livro. É esse livro aqui, ó. O jeito Peter Lynch de investir. Recomendo fortemente. Esse livro aqui, ele é sinistro, ele é muito bom. O Peter Lynch é um dos maiores gestores de fundos de todos os tempos. E ele fala o seguinte, o fundo dele teve uma rentabilidade de 29% ao ano por mais de uma década. Tá? Por 13 anos, 29% ao ano, contra uns 10% assim, do S&P 500. Então o cara é forte. E aí ele falou, mesmo assim, boa parte dos investidores do meu fundo conseguiram perder dinheiro investindo no fundo dele. Os caras conseguiram perder dinheiro investindo em um fundo que fez 29% ao ano. Por quê? Tá tudo na cabeça. As pessoas acham que sabem a hora de comprar e acham que sabem a hora de vender. Porque elas estão o tempo inteiro com a cara na carteira e querem tomar a decisão o tempo inteiro, não conseguem ficar quieta. E aí a Fidelity, inclusive, o fundo dele era um fundo da Fidelity, ele fizeram um estudo nos anos 2000 já, esse aqui, ele foi investidor, ele foi gestor do fundo nos anos 80. Já nos anos 2000 fizeram um estudo tentando entender por que alguns investidores conseguiam perder dinheiro mesmo achando bons fundos, né, de investimento. E aí era essa questão, né, que as pessoas não conseguem ficar quietas, não conseguem botar dinheiro e deixar lá. Eles acham que tem que saber vender e saber a hora de entrar, a hora de sair da bolsa o tempo inteiro. Ou seja, estão o tempo inteiro mexendo na carteira, ao invés de ficarem quietas. E a Fidelity chegou na seguinte conclusão. Os melhores investidores dos fundos nem eram os investidores que eram mais pacientes. Eram os investidores que morreram. Os caras que morreram foram os melhores investidores do fundo. Porque o cara que está morto, ele não mexe na carteira de investimentos. O dinheiro fica lá parado. Então o cara que está morto e não toma nenhuma decisão, investe melhor do que a pessoa que está pensando e tomando decisões que acha. Ninguém vai tomar decisão achando que vai perder dinheiro. Ah, vou vender aqui porque eu quero perder dinheiro. Ninguém faz isso. Todo mundo toma aquela decisão achando que vai ganhar. Só que na média a maioria perde. Deixa eu botar o livro de volta ali. Prontinho. Na média a maioria perde, tá? Então é diferente do escultor, do artista lá que está montando uma escultura. Quanto menos você mexe na sua carteira, melhor. Então sempre evite vender, tá? Isso aqui é importante. Exatamente por isso. Se você tiver dúvida, provavelmente você está tomando uma decisão precipitada. E aí vai te levar a tomar decisões ruins, tá? O Paulo comentou aqui, vai aparecer dezenas de razões para vender e poucas para ficar investido. Pois é, tem até um dia desses eu vi um cara comentando o seguinte. Ele falou, no século XX,
quando você olha o crescimento de geração de valor, né, do mercado americano, da economia dos Estados Unidos como um todo, foi gigantesco. No início do século XX, os Estados Unidos não era o país mais rico do mundo. No final, era de longe o país mais rico do mundo, né, em 99. Então, o crescimento do país econômico foi muito forte. E as ações também, os investimentos das empresas empresas americanas são das melhores, né, no mundo. É, Só que você para pensar quantas coisas os Estados Unidos passou no século XX. Passou por muitas guerras, praticamente nunca ficou em paz. Participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial, apesar de não ter tido conflito no seu território, né, tirando algumas ilhas lá como Pearl Harbor e tal. É, Participou de várias outras guerras e perdeu algumas delas, como a Guerra do Vietnã. Estava no centro da Guerra Fria, então tinha 1 milhão de motivos para achar que o país ia explodir com uma bomba atômica durante décadas. Passou por várias crises econômicas, vários crashes. A bolsa americana chegou a cair de um terço, perdeu mais de um terço do seu valor, se não me engano, cerca de 20, 30 vezes no século. Então, o que não apareceram foram decisões ou momentos justificando você vender as ações, justificando que você devia sair da bolsa. Momentos que pareciam ser terríveis, tiveram presidentes assassinados, teve de tudo nos Estados Unidos. Só que mesmo assim, você continuar investido foi de longe a melhor forma de você investir. Mesmo assim, o país prosperou. Mesmo assim, investir lá foi um dos maiores investimentos de todos. Mesmo não tendo um único dia durante aquele século que não existisse um motivo para você vender as ações. Sempre tem um motivo. Então, uma das regras do jogo, né, dos investimentos, é você ser otimista. Você tem que ser otimista porque as pessoas são pessimistas. As notícias negativas chamam muito mais atenção do que as notícias positivas. É muito mais forte. Inclusive, em outro livro que você aprende sobre isso, tá aparecendo um clube do livro aqui hoje. É esse aqui, ó. A Psicologia do Dinheiro. Quer dizer, Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Ele fala sobre isso, inclusive, nesse livro aqui. Ele fala sobre como que notícias negativas chamam muito mais a atenção do que notícias positivas. E por isso que as pessoas sempre são pessimistas. Sempre acham que as coisas vão desandar. Isso é um viés, né, cognitivo. Já vou puxar agora outro livro aqui, Nudge, e puxar Rápido e Devagar. Aí, se for assim, aí a gente vai fazer a live sobre livros. Até porque quase tudo que eu sei, que eu falo sobre aqui, eu aprendi nesses livros aí. Então, sempre que eu falo alguma coisa, eu consigo puxar de algum lugar dali. Essa prateleira aí tem bastante coisa. Não sei se está conseguindo ver, ó. Deixa eu ver. Olha lá. E aqui nem são todos os livros, tem mais um monte lá em cima. Isso aí é tudo livro de investimento, viu? Todos. Na verdade, tem um ou outro que não é. Tem Trilogia do Senhor dos Anéis ali, que não é. Um livro de cálculo 1 da Faculdade de Engenharia ainda. Uma biografia do John Lennon, outra biografia do Keith Richards, mas o resto é investimento. Tem uns no Kindle também. Sei lá, nem sei quantos livros eu já li sobre esse assunto. Vamos continuar então. A gente já tá bastante coisa para falar. Então vamos lá. Mais um outro ponto aqui. Só vou tirar isso aqui. Aí. Investimento. Vamos concluir esse pensamento. É igual sabão. Quanto mais você mexe, menor fica. Vamos colocar assim, patrimônio. Patrimônio investido. Que assim, patrimônio pode ser qualquer coisa, né? Tô falando patrimônio investido é o quê? Sua carteira de investimentos, tá? O dinheiro que você tem investido. Ele é igual sabão. Ou seja, quanto mais você mexe, quanto mais você passa a mão, menor ele fica. Mais ele se degrada. Tem até uma frase do Buster, né? Vamos botar aqui. Patrimônio. Essa é famosa. Quem já escutou essa? Não se gira. Patrimônio se acumula. E essa frase faz todo sentido. Aí. Então, é isso, né? Girar patrimônio é exatamente isso. Você vender uma ação para comprar outra e fica mexendo a carteira o tempo inteiro.
Patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. Você não fica vendendo ações para ficar comprando outras, você somente compra. Você só compra, tá? Você só vende quando atender os motivos que vamos listar aqui, vocês vão ver que são poucos e bastante objetivos. Tem até aqui de... Deixa eu guardar esse livro aqui e vou pegar mais um, já que hoje é a live do Clube do Livro. Espera aí. Esse é forte também. Cadê ele? Aqui, ó. Esse aqui é brabo. Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher. Quem já leu esse livro aí? Deixa eu ver vocês aqui no chat. Comentem aí quem já leu. Qualquer um desses livros que eu mostrei aqui. Se você já leu, comenta aí. Esse livro é até simples, assim, sabe? Ele não é tão simples, eu não recomendo ele para pessoas muito iniciantes. Tem que ser pessoas já pelo menos no nível intermediário. Mas o Philip Fisher é um cara bem famoso também, inclusive é uma das referências do Warren Buffett, né? Que é um dos maiores investidores de todos os tempos. E ele tem uma frase nesse livro, em algum lugar desse livro, que eu não sei onde é que vai estar, mas você pode ver que eu já marquei bastante coisa aqui nele. Quando eu leio esses livros aqui, eu não leio como se fosse ler no Harry Potter, não. Eu rabisco e marco o livro inteiro. Tem coisa pra caramba aqui. Ó, eu vou marcando bastante coisa, vou marcando uns interrogações. Às vezes eu escrevo no livro, eu escrevo se eu concordo ou não com o que ele está falando. É legal, porque quando você relê, olha lá, a questão mais importante. Quando você relê, você começa meio que a lembrar de quando você leu da outra vez. Aí, aqui tem uma frase dele que eu anotei, que é exatamente essa aqui, ó. Vamos botar mais uma frase aqui. Uma frase dele. Isso aqui é bem no finalzinho do livro. Quando o processo de análise é feito corretamente. No caso, o processo de análise é o quê? O processo de análise de uma ação, né? O momento de vender é quase nunca. Vamos botar aqui a menção a ele. Então, quando o processo de análise é feito corretamente... Deixa eu diminuir um pouquinho essas letras aqui, porque tá muito grande. Aí, ó. Acho que dá pra ler ainda, né? Se estiver pequeno, vocês me avisam aí. Porque eu fico agoniado com a letra gigantesca aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui, que é coisa pra caramba aqui aberta no computador, eu fico completamente perdido. Aí. Quando o processo de análise é feito corretamente, o momento de vender é quase nunca. Ou seja, se você fez um minucioso processo de análise de uma empresa, você dificilmente vai ter um motivo para vender aquela ação. Tá? Então tome esse cuidado também. É bom, sim, você investir. O primeiro ponto para você não sair vendendo ações de forma indevida é você comprar ações de forma correta, né? Se você compra uma ação sem uma análise, sem olhar o que ela está ali a oferecer, sem saber o que esperar daquela empresa, aí tudo leva. Já começou errado, né? E aí acaba que você também pode acabar vendendo por motivos indevidos. Agora, quando você tem plena confiança naquela empresa, é difícil você ver motivos para vender, a não ser quando as coisas mudam. Existe também a estratégia chamada de Never Sell. Que é o quê? É o que o nome está falando, nunca vender. Essa estratégia é o seguinte, não importa o que aconteça, o CEO matou o CFO e, sei lá, explodiu a fábrica, não importa. Você não vai vender a ação. Nunca vai vender uma ação na sua vida. Você não vai vender. Não é que nunca vai vender na sua vida. No momento você vai querer usufruir dos seus investimentos, né? Mas você não vende por hipótese alguma uma empresa. Tá? Não importa o que aconteça. Porque muitas vezes, não importa, toda vez que toma uma decisão subjetiva é o quê? É uma decisão que você tem que pensar e talvez você sabe que no fundo você pode estar errado. Então, isso é uma decisão subjetiva, né? Algo objetivo, como por exemplo uma fórmula matemática que diz sim ou não. Né? Não é como um programa de computador lá que vai dar um resultado 0 ou 1. Subjetivo é isso que deixa um espaço, né, para você tomar uma decisão. Toda vez que isso acontecer, você corre o risco de estar errado. Né? Sempre tem um risco de estar errado. Sempre. 100% das vezes tem um risco de estar errado. E aí a estratégia de Never Sell é exatamente isso. Você se livra desse possível arrependimento. Você nunca vende a ação, mesmo que pareça ser assim, óbvio que você tem que vender. Que eu conheço muita gente que já vendeu uma empresa e se arrependeu profundamente.
Talvez porque vendeu pelos motivos errados, que a gente vai listar aqui. A maioria das vezes é por causa disso. Eu não sou adepto dessa estratégia, estou só falando para vocês sobre ela. Tanto que eu vou listar os motivos que são motivos para vender, né, que eu botei aqui quando vender, que são motivos que quando eu vejo, eu vendo de fato a empresa. Eu não sou adepto dessa estratégia. Mas tem gente que segue ela e eu achei interessante a gente comentar sobre ela aqui. Não vende nunca a empresa. Outra coisa é que aí, isso aqui eu vejo muito, as pessoas confundindo muito. Cotação, tá? Cotação é o quê? É o preço da ação naquele momento, quanto que o mercado está pagando por aquela ação. Ele é diferente, eu acho que é option igual, né? Aí, ó, de fundamento. Isso aqui é crucial para você saber diferenciar quando vender e quando não vender. Vocês vão ver que a maior parte dos erros, dos motivos errados para vender uma ação é porque as pessoas confundem isso aqui, ó. Vou até colocar aqui a letra maior e o vermelho. Cotação é diferente de fundamento. Por que muita gente confunde isso aqui? Isso aqui é o seguinte, o que é cotação? É o quanto o mercado está disposto a pagar para uma empresa. Se o mercado está disposto a pagar menos, a ação cai. Se está disposto a pagar mais, a ação sobe. Por inúmeros motivos. Fundamento é a empresa em si. Às vezes a ação da empresa cai, mas a empresa não mudou nada. Às vezes é somente uma expectativa, alguma coisa que não é relacionado à empresa, alguma coisa que seja um evento externo, mas a empresa em si continua a mesma coisa. Isso é fundamento. Ou seja, a lucratividade continua igual, às vezes o endividamento continua igual, as vantagens competitivas continuam igual. Quem já assistiu as lives aqui sobre análise de empresas, já viu que eu faço análise fundamentalista, que é o quê? É você aprofundar sobre os fundamentos da empresa. O Canguru mesmo, deixa eu botar aqui, ó, para vocês assistirem. Vocês assistirem não, olharem o site. Ó. O Canguru mesmo, ele é um site de análise fundamentalista. Se você vem aqui e abre uma empresa, ele vai te mostrar a análise dos fundamentos da empresa. O que são os fundamentos? É isso aqui, a qualidade, crescimento, dividendo, a saúde financeira da empresa. Somente isso aqui é rotação, ó, somente essa parte de preço. Isso aqui é rotação, 100% rotação. Mas o resto, sobre a composição acionária, sobre o que a empresa faz, para você entender os fatores de risco do mercado, vantagens competitivas. Aí você vem aqui nas demonstrações financeiras. Isso aqui tudo, a análise desses números e tudo mais que a gente faz nas análises de empresas, tudo isso aqui é análise fundamentalista, você está avaliando a empresa. Deixa eu fechar aqui agora. Só que muitas vezes as coisas não andam lado a lado. Tá? É normal descolar no curto prazo. No curto prazo, descola o tempo inteiro cotação de fundamento. Às vezes a empresa melhora o resultado e a cotação sobe. Só que às vezes melhora o resultado e a cotação cai. Ou às vezes o resultado é pior e a cotação sobe. Mas isso só acontece, esse descolamento, no curto prazo e é curtíssimo prazo. No longo prazo, a cotação vai seguir os fundamentos. Tá? Mas isso é no longo prazo. No curto prazo pode descolar. Se a empresa aumenta seu lucro por ação ao longo do tempo, se ela aumenta seu fluxo de caixa livre ao longo do tempo, a cotação vai subir. Tá? Ela vai subir. A Helena comentou que a imagem está meio embaçada, não sei se é só para mim, deve ser sua internet, Janaína. Dá uma olhadinha aí se não é isso. O Paulo comentou que tá normal. No YouTube você consegue apertar na engrenagemzinha embaixo, ali detalhes, tem uma engrenagem, aí aparece um botão assim, qualidade. Aí você consegue selecionar a qualidade melhor. Então, vamos levar isso em consideração, tá? A cotação é diferente de fundamento, tem que saber diferenciar. O que isso quer dizer? Que às vezes a ação da empresa cai não quer dizer que a empresa ficou ruim. Não quer dizer que não vale mais a pena investir naquela empresa, não quer dizer que é um motivo você vender. A ação pode cair 50% no ano, às vezes isso não quer dizer nada sobre a empresa. Às vezes diz, mas nem sempre. Tá? Então vamos lembrar disso aqui, cotação é diferente de fundamento. Às vezes você comprou uma ação e ela caiu 30%. Isso não quer dizer que você fez um investimento ruim, que você fez um erro de análise. Não quer dizer isso. E se você pensar que você fez um investimento ruim porque você comprou a ação hoje, daqui 6 meses, está com menos 30%, é porque você está confundindo isso aqui, cotação com fundamento. Tá? Então,
cotação é diferente de fundamento. Preto, beleza. Aqui tá 48, então é isso mesmo. Não, tá 36, caramba. Vamos lá, isso aí. Então vamos começar aqui pelos motivos errados para vender uma ação. Eu vou listar 7 motivos que são os motivos errados. Aqui eu vou botar maior e outra cor. Vou botar um verdinho. Pronto. Deixa eu começar. E 1. Motivos errados para vender uma ação. Primeiro ponto. Análise macroeconômica. Esse é um erro clássico. Deixa eu só diminuir aqui, vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Análise macroeconômica. Esse aqui é um erro clássico. Por quê? O que é a análise macroeconômica? É você olhar o boletim Focus, por exemplo. O boletim Focus vai sair. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer aqui. O IPCA a expectativa do IPCA é fechar o ano em 5,5%, a Selic em 11%. O boletim Focus sai de 15 em 15 dias, né? Na segunda-feira sempre. Esquece aquilo dos seus investimentos. Aquilo é só coisa para economista, para fazer outras coisas. Para os seus investimentos, esquece análise macroeconômica, esquece economia. O Warren Buffett mesmo, ele já falou. Ele falou assim, eu nunca levei em consideração... O que era mesmo que ele tinha falado? Eu nunca levei em consideração indicações de economistas para meus investimentos. Ele não dá a mínima para a economia, para indicadores econômicos, para tomar a decisão de investimento. Isso também não deve dar a mínima. Dane-se se o IPCA vai subir ou descer. Dane-se se a Selic vai subir ou descer. Lembra da live passada, que era sobre hora de investir em renda fixa ou em renda variável. E eu falei no final da live, né, nossa conclusão, de que isso não existe. Você somente tem que traçar seu objetivo, e é o seu objetivo com aqueles investimentos que vai ditar se tem que investir em renda fixa ou em renda variável. Independente de quanto está pagando a renda fixa, independente de se o Tesouro Selic está pagando 13% ao ano, independente de qualquer coisa, se o CDB do banco C6 está pagando 15% ao ano, dane-se isso tudo. O que vai ditar se você tem que investir na renda fixa ou renda variável é o seu objetivo com aquele investimento e o seu perfil de risco. Não o quanto a renda fixa está pagando, não aonde está o mercado de ações. Então, a análise macroeconômica, você tem que ignorar isso aqui para os seus investimentos. E aí muita gente utiliza isso aqui para tomar decisão de investimento. O cara olha assim, a expectativa é de que a taxa Selic caia no ano. Essa é a expectativa atual, que 13,75% é a taxa muito alta, que está fuzilando algumas empresas. Aí, está assim, sangrando a economia. A expectativa é que depois que a inflação der uma estabilizada, a taxa Selic comece a cair. Aí o cara faz. A Selic vai cair? Então eu vou vender aqui meu Tesouro Selic, vou colocar aqui em ações, e quando a taxa Selic cai, ações se valorizam, e aí o cara começa a avaliar isso tudo para tomar a decisão de investimento. Quantas vezes vocês já viram? Tem até uma publicação no Instagram. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, jogar para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha o livro ali que a gente acabou de abrir. Tava na listinha ali. Cara, esse... Vamos ver se eu acho que ele não é muito... Não tem muito tempo que eu postei isso. Aqui, ó. As previsões que te fazem perder dinheiro. Nem mesmo economistas podem prever o futuro da economia. Selic, inflação, desemprego, PIB, Bovespa, previsão de 2023, nada disso importa. É esse ponto que a gente está falando aqui agora. Em janeiro de 2022, eu fiz esse post aqui, ó, há bastante tempo. Eu vi essa previsão aqui que tinham feito, né? Tinham feito aqui uns economistas, tal, tinham soltado aqui as previsões econômicas para 2022. E aí eu postei isso aqui no comecinho de janeiro de 2022. Eu falei, vamos salvar isso aqui para ver no fim do ano de quanto todos vão errar em todas as categorias. As previsões são o quê? Ministério da Economia, Banco Central, o Boletim Focus, e aí fundos aqui e bancos
que fazem previsões, né, de investimentos. Aí depois eu fui falando qual foi o resultado de cada uma das previsões. Previsão do PIB. Qual que era a previsão do PIB aqui, ó? Você pode ver, a previsão da economia crescer 2,1%, a maioria era zero ou até mesmo negativo, tá vendo? Zero ou negativo, crescimento do PIB 2022. Qual foi o crescimento do PIB? 2,7%. Todos erraram. O mais próximo foi aqui, ó, o Ministério da Economia 2,1%, mas todos erraram muito. Nenhum botou, praticamente ninguém botou mais de 1%. E aí foi 2,7%. Aí depois, previsão da inflação. Até 2022, o IPCA acumulou foi 6,47%. Com previsão de fechar o ano, que eu fiz isso aqui, não tinha fechado ainda, o IPCA não tinha saído do IPCA de dezembro. Mas ele fechou por 7 e poucos por cento. Das 11 previsões, apenas uma chegou perto. Vamos ver aqui, IPCA. Tudo botou 4, 5, 4, 6, fechou em 7 e poucos por cento. Aí depois, taxa Selic. Vai encerrar 2022, encerrou mesmo em 13,75%. Qual foi a taxa Selic que o pessoal colocou? 11, 10, 12, 11. A maioria botou 11. Fechou em 13,75%. Todos erraram. Previsão do dólar. Olha a previsão do dólar aqui. Todos botaram que o dólar ia fechar no ano a 5,60, 5,50, 5,70. É tudo entre 5,50 e 5,70, tá vendo? Aonde o dólar fechou. O ano inteiro ficou oscilando entre 5,20 e 5,30. Às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, mas ficou sempre nessa média. Bem abaixo de 5,70, 5,80 que as pessoas colocaram. Desemprego também foi muito abaixo. Fechou em 8,7% o desemprego. No terceiro TRI, deixa eu ter espaço aqui. No terceiro TRI de 2022, a taxa de desemprego brasileiro estava em 8,7%. Olha a previsão onde é que estava. Desemprego 11, 12, 14%. O desemprego, a taxa de desemprego do Brasil em 2022 estava quase batendo um recorde de muitos anos. Não tinha ficado tão baixo assim. Todo mundo errou muito. Então, exatamente isso. É a carteira de investimentos pronta para qualquer cenário. Não tente mexer de acordo com o cenário. Né? O futuro é totalmente imprevisível. É 100% imprevisível. Deixa eu fechar aqui agora. E é isso. A pessoa usar essas análises macroeconômicas e previsões para tomar decisão de investimento nunca vai dar certo. Porque tudo pode acontecer. Pode acontecer. Pensa o seguinte, em 2019, a economia brasileira estava indo muito bem, o dólar estava por volta de uns R$4, o PIB estava crescendo, as ações estavam subindo igual um canhão, subindo muito, muito forte. Em 2019, a bolsa subiu muito forte. Estava tudo indo mil maravilhas. Aí chegou uma pandemia global que 3 meses antes de tudo estourar, ninguém nunca iria imaginar que isso fosse acontecer. E desandou tudo. A taxa Selic caiu para 2%, estava ali por volta de uns 6%. O PIB, a economia parou, as ações caíram 50% ou mais. O futuro é completamente imprevisível. Até o fim do ano, muita coisa que você nem imagina que possa acontecer, pode acontecer. Tanto para melhor quanto para pior. Então não dá para você saber. As coisas são muito mais imprevisíveis do que você imagina. Nada está sob controle. Então, querer vender para achar porque tal classe de ativo é melhor para você colocar o dinheiro agora por conta de indicadores macroeconômicos é um erro clássico para você cometer um erro com seus investimentos. Outra coisa, número 2, eu vou até botar aqui em umas aspas aqui. Oportunidade. Por quê? Nem sempre a oportunidade é de fato uma oportunidade. Isso aqui é você olhar assim aquela ação e falar, caramba, essa ação aqui é a oportunidade do momento. Quantas vezes vocês não olham anúncios aí, ou headlines de manchetes, de notícias, de e-mails, jornal e tal, falando assim, não sei quem, o analista não sei o que, falou que essas são as melhores ações para 2023. Os melhores fundos imobiliários para o segundo semestre de 2023. Toda hora aparece um monte de coisa assim. A melhor criptomoeda que tem um potencial de crescer 72.000% no próximo ano. Toda hora aparece isso. Tudo isso é as chamadas de oportunidade. As pessoas são gananciosas e eles batem exatamente nisso, na sua ganância. Você não quer ficar de fora. É aquele movimento FOMO, né, que é Fear of Missing Out, que é o medo de você ficar de fora. Você tem medo das pessoas, todo mundo ganhar dinheiro naquele ativo, menos você. É o medo de você se sentir um trouxa no final. Só que geralmente quem segue esse tipo de coisa é que é o verdadeiro trouxa. O cara que realmente é esperto fica de fora dessas coisas, porque 99% é furada. Então, oportunidade
quase nunca é uma oportunidade. Porque pensa o seguinte, todas as informações que você tem sobre uma empresa, todas essas informações, todo mundo também tem essas informações, todo mundo. Você olha ali a oportunidade, sei lá, a empresa small cap, não sei o que, é a grande ação do momento, essa é a grande oportunidade, vamos botar dinheiro. O que você sabe daquela empresa que ninguém mais sabe? Para que você seja o grande espertão que vai ganhar dinheiro naquela ação e ninguém tá vendo aquilo lá, ninguém vai colocar dinheiro. Cara, isso não existe. Todo mundo tá ali na bolsa de valores querendo ganhar dinheiro. Ninguém tá lá para te dar dinheiro de graça, ninguém tá lá para fazer caridade para você. Se alguma coisa é tão maravilhosa assim, por que que não tá todo mundo socando dinheiro com toda a força naquela ação? Se fizessem isso, o preço da ação subia e a oportunidade sumia. A oportunidade está ali porque talvez não seja uma oportunidade. Talvez é muito mais provável que todo mundo tenha visto um risco naquele investimento que você não está enxergando. Então a oportunidade geralmente não existe. Tá? Em grande maioria dos casos, vai ser uma grande furada. Então você querer mexer na carteira. E aí eu falei, motivos errados para vender uma ação. Porque muita gente olha assim e pensa o seguinte: pô, essa empresa aqui, eu não vejo tanto potencial nela mais, ela entregou muito resultado, eu vou vender essa ação para colocar naquela ali que é a melhor oportunidade. Muita gente faz isso, vende uma ação para colocar em outra porque considera ser uma melhor oportunidade. Mas geralmente a oportunidade não é oportunidade. E aí isso é aquele ponto, girar a carteira. Né? Na dúvida, não faça nada. Patrimônio investido igual sabão, patrimônio não se gira, se acumula. Tudo isso aqui é contra essas leis. Então, uma oportunidade, vender para você aproveitar uma oportunidade, geralmente a oportunidade não existe. Geralmente é você que está cometendo um erro. Número 3. Caramba, na verdade são 8 pontos, agora que eu vi aqui. Número 3. 8 motivos errados, né, para investir, para vender uma ação. Terceiro, realizar lucro. Aí a gente volta lá pro Peter Lynch, naquele livro que eu peguei bem no começo da live, eu não vou pegar lá para não bagunçar na instante inteira. Mas lá no começo da live eu falei sobre o livro do Peter Lynch, né, o jeito do Peter Lynch de investir. E lá nas primeiras páginas, lá para a página 50 mais ou menos, ele fala o seguinte: realizar lucro seria o quê? Né? Antes de citar o Peter Lynch. Realizar lucro é você pegar uma empresa na sua carteira que já cresceu muito, já está com uma lucratividade gigante, uma rentabilidade positiva enorme, e aí você vende aquela ação, ou nem vende tudo, vende só uma parte, somente para realizar o lucro, ou seja, é você receber aquele lucro. Porque muita gente fica com medo da ação cair e aquele lucro evaporar. O lucro foi virtual, a ação subiu, parece que está milionário, a ação caiu, você voltou a estaca zero. As pessoas têm medo disso. E aí querem realizar lucro. Quer vender a ação para aproveitar e fazer o dinheiro ali. Qual é o problema disso? Quando você investe para o longo prazo, a não ser que seja trader, aí você faz o que você bem entender. Mas investir para longo prazo, você ganha com o crescimento das empresas. Então, às vezes, realizar lucro acontece que é o quê? Se você ficar vendendo uma ação toda vez que você ganha 100% nela de rentabilidade, você nunca vai ter uma empresa que vai crescer 10.000% na sua carteira. Nunca vai ter, porque você sempre vende a ação depois que ela te dá um certo lucro, você vende e realiza o lucro. E são essas empresas que realmente enriquecem alguém. São as ações que crescem em uma velocidade estratosférica. Você nunca vai ter. Outro ponto, mesmo que você venda só parcialmente aquelas ações e continue investido na empresa com o resto, aí chega na frase do Peter Lynch que eu queria citar, que ele fala que é o seguinte: você fazer isso é como você pegar o seu jardim, regar, quer dizer, cortar as flores e regar as ervas daninhas. Porque quando você vende uma ação que subiu muito, aquele dinheiro que você vai pegar, você vai ter que aplicar em algum lugar. Né? Você vai ter que botar aquele dinheiro em algum lugar. Provavelmente você vai colocar numa ação que vai trazer pior rentabilidade do que essa ação que você vendeu estava te entregando. Então isso é cortar as flores e regar as ervas daninhas. Você tem que entender que na sua carteira de investimentos, se você investir em 50 ações, provavelmente umas 4 vão trazer um retorno muito forte. Aí umas 40 vão trazer um retorno... 40 não, mas umas 30 vão trazer um retorno médio, um retorno assim ruim, sabe? Mais positivo muitas vezes.
e umas 10, 20 vão te entregar um retorno negativo, péssimo, às vezes vai perder tudo que você colocou. Ou seja, é a grande minoria das suas ações que te entregam realmente a rentabilidade forte. Todos os grandes investidores da história, o Warren Buffett, o Philip Fisher, o Peter Lynch, todos eles tiveram pouquíssimas ações na carteira que carregaram toda a sua rentabilidade e que tornaram eles mundialmente famosos. Foram poucas ações que entregaram esse retorno gigante. Warren Buffett investiu na Coca-Cola lá nos anos 70. Ele é investidor na Coca-Cola há mais de 50 anos. Ele tem quase 10% da empresa. Ele investiu na Geico também lá nos anos 60, que era uma seguradora que também entregou uma rentabilidade gigante. Warren Buffett tem várias ações que ele investiu que trouxeram uma rentabilidade gigantesca. A Apple em 2000 e... Foi quando? 2008, eu acho que ele investiu na Apple. E ela cresceu muito logo depois disso. São poucas ações que ele investiu que realmente carregaram tudo. Quando você olha o resto, você vê que ele já investiu em milhares de ações na vida, a grande maioria foi um lixo. O Philip Fisher também, ele teve ali 3, 4 ações que realmente entregaram muito retorno. O Peter Lynch é a mesma coisa. Ele investiu no La Quinta, que é uma rede de hotéis lá nos Estados Unidos, investiu em algumas poucas empresas que entregaram um retorno estratosférico na carteira. O Peter Lynch chegou a ter milhares de ações no seu fundo, né? Mais de 1.000 ações investidas ao mesmo tempo. E foram pouquíssimas que chegaram um resultado gigante. Então, quando você acha uma dessas poucas ações que vai carregar a sua carteira, você fica capando ela, e aí o resto da sua carteira, a grande maioria, vai ter um retorno horrível, e você acaba botando nessas ações, no geral, você está só queimando dinheiro. Então, realizar lucro é muito perigoso por conta disso. A chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Vamos ver o que vocês estão comentando no chat aqui. O Paulo botou, lucro bom é lucro no bolso. Esse é a sardinha da Dora. Igual ele botou aqui os peixinhos. Pois é, muita gente faz isso, né? Fala exatamente isso, que lucro bom é lucro no bolso. É um motivo errado para você investir. Acabei de ver seu vídeo, o Almir comentou aqui. Acabei de ver seu vídeo de como analisar um fundo imobiliário, o vídeo mais de 1 hora e estava completo para mim. Você tem alguma análise de ação? Gostei muito da sua explicação. Então, aqui acaba que tem várias lives aqui, Almir, que eu faço a análise das empresas de ponta a ponta. Então, você vai ver que o padrão é basicamente o mesmo. Muda o que você vai prestar atenção, mas são poucas ações que mudam muito. Por exemplo, analisar um banco é bem diferente de analisar uma varejista. Alguns setores são bem específicos, mas de forma geral é quase a mesma coisa. Bora lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu abrir aqui meu roteirinho para não esquecer de nada. Número 4. O que é parecido com isso aqui, mas muda um pouco. Vou botar aqui. Ação subiu demais. Esse é outro motivo errado. Porque é próximo de realizar lucro. Mas é que realizar lucro, às vezes a ação nem subiu tanto assim, a pessoa está vendendo sempre. Subiu 10, 20%, a pessoa vende. Subiu demais é aquela questão que pode ser um motivo para você vender e pode ser que não seja um motivo. A gente vai diferenciar isso quando eu falar sobre os motivos certos para vender uma ação. Mas subiu demais é quando a ação que cresceu realmente é uma rentabilidade gigante e você quer vender somente porque a rentabilidade foi grande. Ou então outra coisa, vamos dizer que você vai vender as ações por algum motivo, vai ter que vender umas ações, ou qualquer motivo que seja, você vai ter que ser obrigado a vender umas ações. Aí você olha para sua carteira e vai analisar quais ações eu vou vender então. Porque às vezes não precisa vender tudo, só um pedaço. Você quer levantar o dinheiro, sei lá, para fazer um investimento específico aí. Aí você tem que, sei lá, comprar uma casa e você vai vender umas ações da sua carteira de investimentos. Geralmente as pessoas vendem as ações que subiram. Dificilmente as pessoas vendem as ações que são negativas. Se você parar para pensar, é assim que acontece. As pessoas geralmente vendem as que subiram. Inclusive, no livro Rápido e Devagar, né, o parceiro do Daniel Kahneman, eu esqueci o nome dele agora, ele fala que uma vez ele teve que vender umas ações e ele foi conversar com o seu consultor de investimentos, seu analista, o cara que cuidava da carteira de investimentos dele. E ele foi enviesado por isso, querer somente vender as ações que estavam positivas e não as negativas. Porque você tende, a primeira é um conforto, é confortável psicologicamente, porque você está meio que fazendo dinheiro. Você está vendendo a ação que subiu muito. Você botou ali, sei lá, 10 mil e agora está valendo 30 mil.
Aí você quer tirar 20 mil, você vai lá e vende aquela que subiu de 10 para 30. Porque parece que você fez um bom investimento, você fica tranquilo psicologicamente com isso. Mas não é assim que você tem que fazer. Você tem que olhar do dia de hoje para frente quais ações têm maior potencial, quais têm maior perspectiva de crescimento, quais atendem seus objetivos ainda. E aí sim você vai definir qual você vai vender. Nem sempre é a ação que subiu demais. Né? Nem sempre é. Às vezes pode ser a ação que está negativa. Mas as pessoas não aceitam, as pessoas não querem simplesmente vender ação negativa. Eu já cansei de fazer consultoria de investimentos e as pessoas não aceitam de jeito nenhum. Falar assim, eu não quero fazer isso aqui não, vou deixar essa ação aqui porque ela caiu, né, uns 15%. Deixa aí, vai que ela sobe de novo. Aí eu falo, cara, você fez a... Existe um motivo, às vezes, claro para você ter que vender aquela ação. Dane-se se está negativo, não importa. Porque pode ser que ela nunca suba. Ou pode ser que demore tanto para subir que era melhor você ter vendido hoje e alocado em outro lugar. Então, você querer vender a ação só porque ela subiu demais é um erro grande por esse ponto também. Tá? Não, porque é aquela questão, né? Cotação é diferente de fundamento. Quando você olha uma ação que subiu demais, está olhando somente a cotação da empresa, porque ela valorizou bastante. Só que você tem que tomar decisões de venda de acordo com os fundamentos e não de acordo com a cotação da empresa. Então, realizar lucro, ação subiu demais, ou até mesmo oportunidade, sempre está relacionado a essa mistura de que as pessoas confundem cotação com fundamento. 5. Que seria a ação, quer dizer, vender uma ação, vou botar um pouco mais completo, porque está cara. Isso aqui é você olhar o valuation da empresa e falar, essa ação está cara, eu vou vender essa ação porque ela está cara, eu acho que ela vai cair e eu acho que é melhor que o mercado vai corrigir essa empresa aqui, eu acho que é melhor colocar nessa outra ação que está barata. É você estar vendendo uma ação porque está cara, já começou errado. E vender para colocar numa ação que está barata é a questão da oportunidade, porque o dinheiro parece ser melhor alocado na ação barata do que na ação que ficou cara. A gente pode pegar, por exemplo, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu botar aqui a internet de novo. Eu vou mostrar para vocês a ação mais cara de todos os tempos. Ela não é a mais cara de todos os tempos, mas é bem cara. Sempre foi. Essa monstra aqui. A VEG é a ação, quando você olha o valuation dela, se a gente olhar aqui no Canguru, a gente até abriu a empresa, né? Quando eu fui pegar aqui um exemplo. O relógio mandando eu caminhar. Estou muito tempo sentado. A gente até olhou aqui. Tem aqui o valuation. Os seus indicadores de valuation são altíssimos. O PL 38, para a bolsa atual, que a média do PL da bolsa está abaixo de 10. O Ibovespa tá de graça hoje, está muito barato. Quando você olha o valuation do Ibovespa, do índice mesmo, a bolsa brasileira está muito barata. Está abaixo de 10, acho que está por volta de uns 5, 6 o PL, que é a relação preço-lucro. Isso aqui é o quanto você está pagando pelo lucro da empresa. Quanto mais alto, mais caro. Se a bolsa está uns 5, 6 e a VEG está 38, quer dizer que ela está podre de cara, está ridiculamente cara. Aí você olha pelo PEG, que é a taxa de crescimento, também acima. Taxa de crescimento anual, 37%. Isso aqui já é questão do quanto a ação cresceu, né, nos últimos 5 anos a um ano. Mas está bem cara, o valuation bem elevado. Ela sempre foi cara, já chegou a ter um PL de 60, que eu lembro em 2019, acho que era 60 por aí. Só que quando você olha aqui a rentabilidade da ação, é absurda. Pega aqui nos últimos 5 anos, em 2018, estava lá R$ 8,00 ajustado. Ela cresceu 348%. Se pegar aqui no máximo, desde 2000, estava 15 centavos ajustado. Ela cresceu 26.000%. Ela só ficou cara mesmo por aqui, assim, acho que por volta de 2014, 15, 16. Até então era uma empresa normal, assim. Tinha bons números, mas não era absurdamente cara. Só que mesmo daqui para frente, a ação cresceu 500%. É a ação que era cara e sempre ficou cada vez mais cara. E... deixa eu fechar aqui. Cadê o nosso... aqui.
Então, vender porque a ação ficou cara é um erro clássico por conta disso. Porque tem ação que vai ficar cada vez mais cara. O que leva uma ação a ficar cara é uma série de fatores. Ação cara é uma ação com alta perspectiva de crescimento, ou seja, os investidores estão vendo que ela vai crescer mais do que ela tem hoje, que ela apresenta de resultado hoje. Então, o mercado antecipa o futuro, tenta antecipar o futuro sempre. O que os investidores pagam hoje para uma empresa é o que eles esperam que ela vai entregar nos próximos anos. E aí, para trazer maior segurança, maior previsibilidade ou imprevisibilidade, você olha o passado. E aí você olha se a empresa sempre trouxe resultados mais estáveis ou resultados instáveis. Quanto mais instável, maior o risco. Então, menos o mercado vai pagar por aquilo. Quanto mais estável, quanto mais previsível, menor o risco. Então, o mercado vai pagar mais por aquilo. Isso é o chamado prêmio de qualidade. O mercado paga mais caro por algo de melhor qualidade. Você nunca vai ver uma Ferrari sendo vendida pelo valor de um Fusca. Você sempre vai pagar muito mais caro por uma Ferrari do que você paga no Fusca. Porque é um carro de uma qualidade muito superior. Então sempre vai ser mais caro. Mesmo que você pegue a Ferrari arrebentada, ela vai custar ali, uma Ferrari toda lascada, vai custar ali 500 mil reais que seja, uma Ferrari toda ferrada. Ainda vai ser bem mais caro que um Fusca, porque tem uma qualidade bem superior naquilo. Então você sempre vai ter empresas que sempre vão ser caras, sempre. Que diferença faz você comprar uma ação ali que tinha um PL de 20 ou 30, por exemplo, que é um PL alto, se daqui 10 anos ela continua com PL 30, mas ela cresceu ao longo daquele tempo. Porque o que vai trazer a rentabilidade de uma ação no longo prazo vai ser o crescimento do seu lucro por ação, ou seja, seus fundamentos, se ela lucrar mais no futuro do que ela lucra hoje, sem diluir os acionistas, por isso que é o lucro por ação. Se isso subir, se cada ação tiver um direito a um lucro maior daquela empresa, as ações vão valer mais. Outra coisa, outro fator que vai determinar isso também é se a ação trouxe ali aumentou o seu valuation, aumentou a sua expectativa, ela vai valer mais também. Porque se o mercado pagava 10 no PL de uma empresa e depois passou a pagar 30, quer dizer que a ação subiu mais do que ela aumentou dos seus fundamentos. Então às vezes a perspectiva continua igual, então a ação cara continua cara. Se ela manter seus fundamentos, ela vai continuar sendo cara. Então não faz tanto sentido assim. Você aumenta sim o risco do seu investimento quando você paga caro para uma empresa, porque ela pode se tornar uma empresa barata um dia. E aí você vai perder dinheiro muitas vezes, ou reduzir o seu retorno. Só que isso é muito mais difícil. Você utilizar o valuation para tomar uma decisão de investimento é você querer ler o futuro, é você ter uma perspectiva do futuro e usar aquilo como base para o seu investimento. É muito mais arriscado, é muito mais tranquilo quando você olha somente os fundamentos da empresa. São variáveis a menos que você vai levar em consideração na hora de decidir se vale a pena investir em uma empresa ou não. Tá? Então, vender uma ação porque está cara é um erro, porque muitas vezes a ação vai ficar cada vez mais cara. Ou vai continuar sendo cara para sempre. Porque é uma ação de qualidade, o mercado paga por isso. Outro ponto, que é até igual ao ponto 4, mas é o oposto. A ação caiu demais. Esse também é um erro clássico, porque as pessoas confundem, mais uma vez aqui, cotação com fundamento. Toda vez que uma empresa cai ali, sei lá, muito num dia só, ou ela cai 30, 40, 50% no curto prazo, eu começo a receber mensagens assim: o que aconteceu com a empresa tal? Por que ela está caindo tanto? Tem alguma coisa naquela empresa que eu não estou enxergando? Qual o problema daquela empresa que ela ter caído tanto nesse momento? O que está acontecendo com ela? Porque as pessoas estão confundindo cotação com fundamento. Às vezes não aconteceu nada. Às vezes é só o mercado se corrigindo. Às vezes é somente expectativa que diminuiu por questões, às vezes, externas à empresa. Muitas vezes não mudou nada na empresa. Porque cotação é diferente de fundamento. No curto prazo, eles se descolam constantemente. Mas no longo prazo, a cotação vai ser igual ao fundamento da empresa. Então, a ação caiu demais, aí leva as pessoas a acharem que aquela ação não presta mais, que alguma coisa de ruim aconteceu. E psicologicamente machuca as pessoas. A pessoa fica assim: caramba, eu vou ter dinheiro nessa empresa, ela só cai. O que eu fiz de errado? Às vezes você não fez nada errado. Às vezes você pegou mesmo uma empresa que vai entregar um resultado monstruoso lá na frente. Só que isso vai acontecer no longo prazo, não vai acontecer no curto prazo. É super normal
você investir numa ação e poucos meses depois, ou até mesmo poucos anos depois, a rentabilidade está negativa. Isso é super normal de acontecer. Não é motivo de você vender, não é porque a ação não presta mais, tá? Então, a ação caiu demais não é motivo para você vender uma ação também não. Número 7, está acabando, que é o momento ruim. Isso aqui é o seguinte, é normal empresas passarem por momentos ruins. Nenhuma empresa cresce indefinidamente sempre. Tem empresas que têm resultados históricos super invejáveis. Você olha por décadas assim, a empresa está sempre crescendo os seus resultados. Só que isso é a exceção da exceção. O grande normal é a empresa ter momentos muito bons, momentos ruins, momentos bons, ruins, momentos mais estagnados, depois ela cresce com mais força. É normal ter momentos ruins. E aí as pessoas confundem muitas vezes um momento ruim com fundamentos ruins. É normal uma empresa apresentar num trimestre, em 2, 3 vezes, um resultado anual inteiro. Um resultado ruim não quer dizer que a empresa não presta mais. Você tem que avaliar aquela situação e ver se aquilo realmente interfere nos fundamentos de longo prazo daquela ação ou não. Porque se realmente, de fato, toda a perspectiva, toda a sua tese de investimento está em jogo, alguma coisa realmente muito séria aconteceu, aí sim pode ser o momento de você vender. Mas às vezes é até questões externas à empresa. Tá? Então, às vezes a população está sem dinheiro, aí você vê empresas varejistas sofrendo muito, que a inflação está muito pesada, então as pessoas não estão gastando dinheiro com eletrodomésticos, com roupas, nada disso. São questões externas, não vai ser assim para sempre. Em algum momento as coisas vão estabilizar e a empresa vai voltar. Às vezes tem uma petrolífera lá que está com uma lucratividade super baixa, mas é porque o petróleo está muito barato. E aí quando o petróleo subir, a empresa vai começar a subir de novo o seu lucro. Então, e às vezes você vê que a empresa está fazendo um bom trabalho, mas é porque o mercado como um todo tá em declínio. Né? Às vezes o preço do petróleo está em declínio, está muito baixo. Então o lucro da empresa, da petrolífera, vai ser baixo mesmo. Mas ela está fazendo um bom trabalho dela muitas vezes. Ela está lá fazendo um bom hedge, comprando novos poços, continuando o seu trabalho, que vai ser recompensado muitas vezes quando o momento virar. Então, o momento ruim você tem que saber diferenciar algo passageiro de algo duradouro. O duradouro sim é motivo para você vender, o passageiro não. E para você saber diferenciar, tem que entender o negócio, tem que entender a empresa, porque senão você não vai saber. Você não vai saber diferenciar se é algo ruim passageiro ou longo. O último, pessoal, tá chegando no final dos motivos errados. Quem aí já cometeu algum desses erros aí? Eu já cometi vários, é normal, principalmente no início. Comenta no chat depois se já cometeu algum, se já vendeu ações por conta de algum desses motivos aqui. Depois mandem aí. Vamos voltar aqui. Número 8. Notícias negativas. Uma dica fundamental que eu tenho certeza que vai trazer somente pontos positivos para a sua vida. Esqueça 100% aqueles sites de notícias de investimentos. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas vocês devem saber quais. Esqueça sites de notícia, noticiário do mercado. Vamos olhar aqui o Morning Call, o que a gente espera do mercado hoje. Vamos olhar aqui as notícias, como que está subindo, por que está subindo, o que está caindo, por que está caindo. Como que vai ser aqui a expectativa do dólar? Vai sair aqui o relatório do desemprego dos Estados Unidos, vamos olhar o que vai acontecer. Tem sites que é bizarro, você olha assim, 6 da manhã, já tem gente comentando às vezes em fóruns. E aí eu acho que essa ação aqui vai subir, porque aconteceu não sei o quê. E aí começa. Notícias negativas é mais sério ainda que notícias positivas. Porque aquela questão que eu falei bem no começo da live. As pessoas tendem a dar maior atenção quando a notícia é negativa do que positiva. Então eu falar que se eu gravasse em 2 vídeos no YouTube, vamos dizer que eu gravasse 2 vídeos no YouTube, um vídeo dizendo assim, venda todas as suas ações, venda tudo porque o grande crash da bolsa, a maior crise financeira da história está prestes a acontecer. Aí depois eu boto outro assim, no longo prazo as ações sempre sobem. Seja otimista, invista com consciência. Qual vídeo vocês acham que vai ter mais cliques? É óbvio que o que eu falo para vender tudo vai ter muito mais cliques do que o outro.
que a notícia negativa chama muito mais atenção. A positiva, o pessoal não está nem aí. As pessoas tendem a ter medo, né, dessas notícias. Você está com medo das pessoas. E, e aí, muitas vezes, são notícias que são completamente enviesadas só para ganhar clique, só para ganhar a sua atenção. Não está buscando que você invista melhor. Tá? E aí, isso muitas vezes te leva a tomar decisões de investimento, como vender uma ação. Você olha a notícia, às vezes, no site de notícia, que alguma coisa ruim aconteceu com uma empresa, e aí teve impacto negativo nas ações e tal. Só que muitas vezes nem é tão grave assim, às vezes não é nada demais, mas é porque o site quer colocar alguma coisa que ele sabe que você vai clicar quando ele colocar aquilo. E aí ele ganha a sua atenção e você joga dinheiro fora seguindo o que está escrito ali. Então, cuidado com notícias negativas muito ruins, você tem que tomar decisões por conta própria. Tá? Você tem que saber olhar as coisas que estão acontecendo e saber olhar, saber avaliar aquela situação independente do que os outros digam. Não que uma segunda opinião seja ruim, muito pelo contrário. Mas você tem que saber formar uma opinião própria, para depois olhar as opiniões alheias e ver se realmente fazem sentido. Agora vamos começar aqui. Vamos botar aqui mais para baixo. Os motivos certos para vender uma ação. Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa aqui. Vocês estão quietinhos no chat agora aí. Ninguém cometeu nenhum desses erros aqui? Eu duvido. Se vocês não comentaram é porque vocês estão com vergonha. Podem colocar aí. Eu tenho certeza que já cometeram muito. Vamos lá então para motivos certos para vender uma ação. São menos motivos, porque igual eu falei, né? Na dúvida não faça nada e geralmente para você vender uma ação tem que ser algumas coisas bem objetivas mesmo, para justificar você vender uma ação. Vamos botar aqui. O motivo certo para vender uma ação na sua carteira. Número 1. Erro na análise. Isso acontece, é normal. Você foi lá olhar uma empresa. Vamos analisar uma empresa aqui. Aí você olhou, viu lá que parecia ser interessante, tinha um histórico legal e tal. Você olhou alguns pontos ali importantes, viu que atendiam os seus critérios. Vou investir. Aí depois de um tempo você vê que na verdade não é tão claro assim. Você começa a ver que as coisas não eram como pareciam. Você começa a perceber que você cometeu um erro, que a empresa não era tão legal quanto parecia. Às vezes não atendia o que você esperava. E é normal, isso pode ser até por negligência sua. Às vezes você olhou só um pouquinho a empresa. Tá bom, eu acho que parece ser legal. Foi lá e investiu. Ou você simplesmente, ou às vezes até o erro na análise nem é culpa sua. Às vezes alguma coisa externa na empresa, ou pelo fato do futuro ser muito imprevisível, fez aquela sua previsão de investimento se tornar mentira. Não acontecer. Então, erro na análise é um motivo certo para vender. Se você viu que você errou, então venda a ação. Porque você tem que ter na sua carteira somente que você tem confiança. Você tem que ter na sua carteira somente ações que você realmente acredita, que você... O Warren Buffett também fala, né? Se você não mantesse uma ação na sua carteira pelos próximos 20 anos, não tenha nem por 10 segundos. O que ele quer dizer? Se você olha para uma empresa e você não tem a convicção de que você investir nessa empresa e manteria as ações dela por 20 anos, vamos dizer que você comprasse as ações hoje e fosse proibido vender por 20 anos, você ainda assim compraria? Isso até é uma pergunta boa para você se fazer quando você vai investir numa ação. Se você fosse comprar as ações agora e fosse proibido vender por 20 anos, você compraria do mesmo jeito? Se não, então não compra, porque você não está confiante o bastante. Se você disser sim, não, compraria. Sim, não estou dizendo que você tem certeza que vai ganhar dinheiro, porque isso não existe. Não existe certeza com investimentos. Mas você se sente confiante, você sabe que a chance de ganhar é muito maior do que perder. Aí sim você vai lá e compra. Se não, você não compra. Tá? Então, a análise tem que ser feita de forma que você tenha muita confiança naquela empresa. Se você percebeu que não tem a confiança necessária, então você cometeu um erro na análise e é melhor você vender mesmo. Número 2, é o clássico.
perdas de fundamentos. Que aí você foi lá e comprou uma ação porque você viu que ela tem um ótimo histórico de lucratividade, vantagens competitivas muito fortes, um endividamento super controlado, uma boa gestão, tem projetos muito bons, boa perspectiva, tudo que você gostou. E aí você foi lá e vendeu, quer dizer, comprou. Aí vamos dizer que depois passaram uns meses, anos muitas vezes, e você viu que a empresa começou a apresentar resultados fracos, ela começou a perder mercado, começou a fragilizar suas vantagens competitivas, ela não consegue mais andar de frente com os seus concorrentes, está vendo que ela se endividou muito, antes não era tão endividada, agora está meio complicado, a gestão passou por algumas decisões ruins, ou cometeu alguns erros, a empresa perdeu fundamentos, ou seja, ela não é mais tão boa quanto era antes. E aí pode ser um motivo para você vender. Só que aí você tem que tomar muito cuidado com o 7. Não confundir, aqui que é o motivo errado, não confundir o momento ruim de uma empresa com a perda de fundamentos. É o que muita gente faz. Perder fundamentos muitas vezes levam anos. Tá? Momento ruim é algo no curto prazo. Até pode ser que dure anos também. Tá? Um momento ruim, depende do que está acontecendo. Mas se você enxerga que a empresa tem o potencial de conseguir escapar daquela situação ruim, então ela não perdeu fundamentos, é somente um momento ruim. Agora, se você está vendo que realmente a coisa desandou, que às vezes o momento é até bom, as concorrentes estão até indo bem, a sua empresa está indo mal, pode ser que ela realmente perdeu fundamentos. E aí sim pode ser um motivo para você vender uma ação. Então essa análise aqui, ela é criteriosa, é delicado, porque você pode facilmente confundir um momento ruim com a perda de fundamentos. Mas o momento ruim não é um motivo para vender. A perda de fundamentos, aí sim é motivo para você vender. Número 3, que é até parte da perda de fundamentos. Só que aqui é um pouco diferente, que é a perda... Opa, peraí. Perda de confiança. O que está errado aqui, meu filho? Confiança na gestão. Lembra que eu botei aqui, ó, no livro do Philip Fisher? Quer ver, ó? Vamos ver se eu acho aqui rapidão. Não é isso aqui, não. Pera aí. A turbulência dos dividendos ou não? Pô, tem até aqui uma boa demais que eu marquei, ó. Lembra dessa parte aqui, ó? Análise macroeconômica, eu falei que esqueça isso aqui, isso é uma decisão de investimento. Olha o que eu marquei aqui no livro. Vê se você consegue ler. Esqueça macroeconomia. Exatamente isso. O que está escrito aqui que eu marquei é: essas influências são tão complexas e diversas que o curso mais seguro a ser seguido é aquele que, à primeira vista, parece ser o mais arriscado. Esse curso seria realizar um investimento sempre que seu conhecimento sobre uma empresa específica puder justificar sua atitude. Ficou um pouquinho fora de contexto aqui. Mas o que ele fala é se não ficar atento a rumores e desconfianças econômicas. Pô, será que eu não vou achar aqui não o que eu tinha marcado? Aqui, ó, as perguntas, achei. Ó, eu marquei aqui, ó, com 3 asteriscos e botei a questão mais importante, tá vendo? Que o livro começa com perguntas que você deve fazer à gestão de uma empresa para você tomar a decisão de investimento, se vale a pena você investir ou não. E essa é a questão mais importante do livro. Ele fala que, olha o que eu marquei aqui, ele fala sobre vários abusos da gestão, né, sobre os investidores. Aí ele fala que há somente uma proteção real contra abusos desse tipo. Seria restringir investimentos a empresas cuja administração possua um senso altamente desenvolvido de curadoria e de responsabilidade moral perante os acionistas. Ele fala sobre algumas coisas a mais, depois vem aqui outra parte marcada. No entanto, não importa qual seja a qualificação dos demais requisitos. Caso haja algum questionamento sério sobre a falta de um forte senso de gestão administrativa com relação aos acionistas, o investidor não deve considerar a participação na empresa em questão. Quer dizer o quê? Exatamente isso.
é a gestão da empresa. Se você não tem confiança plena sobre aquela gestão, se ela cometeu algumas sacanagens com os acionistas, que ele menciona várias no livro, você deve vender imediatamente. Outro livro também que fala sobre isso. Ó, esse aqui é brasileiro, do Décio Bazan, sei lá. Faça fortuna com ações. Eu não gosto da estratégia de investimento dele, mas ele fala sobre uma questão bem exatamente por isso. Se a empresa apresenta problemas na sua gestão, ele vendia as ações imediatamente. Então, se a gestão da empresa está com alguma coisa te desconfiando, cometeu algum erro, você vende na hora. Por exemplo, a Energias do Brasil, a NBR3, recentemente falou que ia retirar as ações, né, da bolsa, ia realizar um OPA. Na verdade, quem ia realizar esse OPA era a sua controladora, que é a EDP, que é a Energias de Portugal, lá de Portugal. Só que tem a Energias do Brasil aqui como subsidiária. Aí eles falam assim, não, a gente vai tirar as ações da Energias do Brasil da bolsa, vamos recomprar as ações. Isso é uma perda de confiança na gestão. Por quê? Porque mostra que a gestão não quer acionistas minoritários, que no caso somos nós, que compramos uma pequena participação na empresa. Ela não deseja acionistas minoritários, ela quer ser dona da coisa toda. Então, claramente está te dando uma resposta clara de que ela não quer você ali. Se ela não quer você ali, então é melhor você não estar ali. É como você querer fazer parceria com alguém que não gosta de você. Você não vai querer fazer isso. Que é grande a chance daquela pessoa te sacanear com o momento. Então, perdeu confiança na gestão, alguma coisa aconteceu que justifique isso, isso é um motivo para você vender. Esse é um ponto crucial, que isso deixei aqui separado. Deixa eu ver aqui. Agora vocês estão falando no chat, hein? Caramba. Paulo mandou aqui, não vendo. A Tânia mandou, sou iniciante, fico perdida com tantas informações. Qual tipo de informação, Tânia, especificamente, você fica perdida? Porque assim, essa live aqui já é mais focada numa galera que já está investindo, né? Para quem quer começar, aí tem que dar uns passos atrás. Entender alguns fundamentos, alguns conceitos primeiro. O Paulo, vendi Fleury porque ia ter o direito de preferência e eu não ia subscrever. Aí vendi a quantidade que ia ter direito que eu comprei depois, ganhando uma merreca. Nesse caso aí que você fez essa questão aí da... Muita gente faz isso, né? Esqueci o nome disso. Com fundo imobiliário, muita gente faz isso. Que você meio que você vende suas ações para recomprar de novo, né? Aí é um pouquinho diferente. Rebatendo uns, cotação subir, a pessoa vai achar que analisou bem. E se cair, vai achar que não fez nada de direito. E vai achar motivos para vender. Rebatendo 2, a Petrobras tinha a maior dívida do planeta, corrupção, escândalo, etc. Defesa do nunca venda, never sell. Os motivos certos, né? Deixa eu ver aqui. Rebatendo uns, cotação subir, a pessoa vai achar que analisou bem. No caso aí, esse caso aí, Paulo, aí não é o motivo certo, é o motivo errado. É a pessoa vender porque subiu demais ou porque caiu demais. Se a cotação subir, a pessoa vai achar que... Aí aqui no caso é querer realizar lucro, né? Mas caiu demais é achar que fez análise errado porque a ação caiu. Você tem que saber diferenciar a cotação do fundamento. É isso que vai diferenciar a pessoa que vai olhar que errou a análise, e aí sim é o motivo certo, é que a pessoa olhou os fundamentos e não a cotação. Da pessoa que a ação caiu demais e olhou somente a cotação, e aí cometeu um motivo errado para vender. Porque somente olhou a cotação e não olhou os fundamentos. Tem que diferenciar isso aí. O 2, perda de fundamentos. A Petrobras tinha maior dívida do planeta, corrupção, escândalos. Petrobras meio que nunca teve muito fundamento na empresa estatal. Aí é um pouquinho complicado. A Vale, a cotação caiu, sei lá, uns 40% do Madia, maior cotação ambiental, ia falir, fechar. Mas no caso da Vale, não é que ela perdeu os fundamentos com o Brumadinho. Ela passou por um grande problema, óbvio. Só que a empresa ela tem minas, né? Minas de minério de ferro no mundo inteiro e várias outras bem maiores no Brasil. Então, de certa forma, foi um desastre ambiental, mas para os negócios da empresa em si, não foi tão impactante assim. É lógico que a multa da empresa, que poderia ser bem mais pesada do que realmente foi, se fosse, aí seria bem pior o resultado. Mas
Foi mais questão ambiental e problemas sociais mesmo que a empresa causou. Mas a questão da empresa em si, dos seus fundamentos em si, não foi tão afetada assim. Mas ela correu sim o risco de poder realmente fechar de fato, falir, caso as multas fossem bem mais pesadas, né? Qual o risco de não vender a NBR3 no caso da OPA confirmado? Manter uma ação em carteira sem liquidez? Breno, exatamente isso. Às vezes você é obrigado a vender. Só que em muitos casos você pode não vender. Se uma empresa sai. É porque pode ser que a empresa simplesmente tire as ações da bolsa. Ela simplesmente tira a sua listagem da bolsa. Não é mais uma empresa de capital aberto. Se você não vender, você vai continuar sendo acionista da empresa, mas vai ser acionista de uma empresa de capital fechado. E isso é muito ruim, porque você não consegue vender as ações na bolsa mais, nem comprar ações na bolsa. Você vai ser acionista de uma empresa que você vai ter que vender diretamente para alguém. Então, geralmente, quando a empresa anuncia uma OPA, a melhor coisa a se fazer é vender. Vende logo. Vamos lá. 4. Não atende mais seu objetivo. Objetivo. Isso aqui quer dizer o quê? Toda vez que você for investir em uma ação, você pelo menos deveria ter um objetivo com ela. Por que está colocando aquela ação na carteira? Tem que ter um porquê. Tem que ter um objetivo, tem que ter uma razão para aquilo estar ali. Se isso não atende mais aquele objetivo, essa razão, então pode ser um motivo para você vender. E isso aí pode ser inúmeros fatores. Pode ser até mesmo uma perda de fundamentos, que a empresa não atende mais o que você espera dela. E aí pode ser que você queira vender. Outra coisa que pode ser é que você, às vezes, agora você está, sei lá, investiu por muito tempo e que agora tem uma carteira mais conservadora. Porque uma carteira para te enriquecer é uma carteira diferente de uma carteira para te manter rico, vamos dizer assim. A carteira para te enriquecer requer que você corra um pouco mais de risco, a não ser que você tenha aportes monstruosos da sua renda. Que aí você consegue ficar bilionário mesmo com dinheiro na poupança. Só que, se não é o caso, e não é o caso de 99,99% da população brasileira, você tem que correr um pouco mais de risco. O que é esse risco? Por exemplo, investir em ações. Investir em ações é mais arriscado que você investir em renda fixa. Mas talvez, quando você já tiver um patrimônio muito grande, você vai querer ter uma carteira agora mais conservadora. Você vai aumentar o peso em renda fixa, vai aumentar o peso em fundos imobiliários, vai até mesmo tirar algumas ações da carteira que são de alto risco para outras mais de dividendos, mais conservadoras, mais previsíveis. E aí pode ser que você veja uma ação que assim, pô, essa ação é muito arriscada, não atende mais o objetivo, eu quero ter uma carteira mais conservadora. Aí você pode vender, não tem problema nenhum. Depois de já ter um patrimônio gigante, pode vender, colocar em renda fixa. Aí é um motivo, porque não atende mais o seu objetivo. Porque você quer agora ter uma carteira de menos risco e você tem muitas ações de alto risco. E uma forma de você fazer isso, diminuir o risco da carteira, é abrindo mão de algumas ações de alto risco e migrando esses investimentos para investimentos de menor risco. Então, essa é uma forma de não atender mais seu objetivo. Aí vem outro ponto aqui que tem que tomar muito cuidado. Excesso de peso. O que isso quer dizer? Excesso de peso é você, por exemplo, investir numa ação. E isso vai acontecer para quem investe há muito tempo, já deve estar acontecendo muitas vezes. Para quem investe há uns 4, 5 anos, já deve estar acontecendo. Para quem investe há mais, é bem provável que já aconteceu isso. Você começa a investir numa ação há muitos anos atrás, algumas ações podem subir muito mais do que a média. E aí, às vezes, você definiu que você queria ter, sei lá, 3% da carteira naquela ação. Só que ela subiu tanto mais que o resto que hoje ela corresponde a 20% da carteira, por exemplo. Isso é excesso de peso, está muito concentrado numa ação específica. Aí você pode vender parte daquelas ações para equilibrar o risco da carteira, porque você está com muito dinheiro numa única ação, é concentrar os investimentos naquela ação, concentrar seu patrimônio naquela ação. E isso aumenta bastante o risco, porque se alguma coisa ruim acontecer com aquela empresa, uma parte bem relevante do seu patrimônio está em jogo. Então, excesso de peso é isso. Aí você tem que tomar cuidado, porque você pode facilmente confundir com
vender porque a ação subiu demais, ou realizar lucro. Qual é a grande diferença de vender por excesso de peso para a ação subir demais? Às vezes a ação subiu demais, ela nem tem um peso muito relevante na sua carteira. Ela saiu ali de 3% para 6%, por exemplo. Ela subiu, ela dobrou de tamanho, enquanto o resto da carteira às vezes ficou de lado. Então ela sai de 3% para 6%. E aí a pessoa vai e vende por conta disso, porque ela subiu muito. Ou para realizar lucro, que é aquela coisa, né? Foi subindo de pouco em pouco e a pessoa foi vendendo de pouco em pouco. Não chegou a ser um excesso de peso. Excesso de peso é porque aquela ação já entregou uma rentabilidade absurda na sua carteira. E já ficou muito concentrada, ficou um peso muito, muito grande. 10, 15, 20% da carteira numa única ação. Para você mitigar esse risco de concentração, aí você começa a tirar parte daquela ação e bota em outros investimentos. Porque aí pode até ser que se a rentabilidade daquela carteira diminua por conta disso, se aquela ação continuar subindo muito. Mas você fica mais confortável psicologicamente assim. Porque se a ação não continuar subindo muito, se acontecer alguma coisa ruim e começar a cair, aí a sua carteira vai ser muito comprometida. Então o excesso de peso é isso. Para não concentrar a carteira em uma ação específica. Aí sim faz sentido você vender, mas tem que ser bastante, tem que ser coisa, até um valor, não existe valor fixo. É até um valor que você, assim, bateu, sei lá, 9%, 10%, aí que você começa a vender. Não tem um valor fixo. É até um ponto que você se sinta desconfortável, né? E o último, esse é o último motivo certo para vender. Tá vendo? Foram poucos motivos, né? A gente passa mais rápido por eles. É o seu usufruto dos investimentos. Esse é o motivo certo. O que é o usufruto dos investimentos? A nossa vida como investidor passa por dois momentos, né? A gente passa pelo primeiro estágio, vamos botar assim. Primeiro estágio. É o estágio de acumulação. Acumulação. E o segundo estágio, que é o quê? Estágio de usufruto. É quase como o estágio de aposentadoria. O de acumulação é quando você não tira dinheiro da bolsa. Tudo que você recebe de dividendos, você reinveste, você compra novos ativos. E você está diretamente tirando dinheiro do bolso, do seu trabalho, para aplicar na sua carteira de investimentos. Ou seja, estágio de acumulação, o seu foco é aumentar o seu patrimônio. Esse é seu foco aqui. Aí você tem que ter um objetivo financeiro, um objetivo aonde você vai parar. Quando você chegar nesse objetivo, aí você vira a chave para o segundo estágio, que é o estágio de usufruto. Que aí você agora para de aportar dinheiro, você para de tirar dinheiro do seu bolso para os seus investimentos e começa a usufruir dos investimentos que você montou, da sua carteira que você construiu. Você começa a usar sua renda passiva, começa a usar seus dividendos para você poder viajar, gastar com coisas que você quer. Você pode vender parte das ações e comprar uma casa na praia, sei lá, depende do quanto que você juntou. Esse é o estágio de usufruto. Então, um dos motivos para você vender é no usufruto dos investimentos. Você já atingiu seu objetivo. E aí, às vezes, vai levar para você utilizar esse dinheiro da forma que você quer, envolve você vender alguns ativos muitas vezes. Você vender algumas ações. Aí, como você vai fazer isso? Existem várias estratégias para isso, né? Para estratégia de usufruto. Aí seria até assunto para outra live. Como que é a forma correta de você poder usufruir dos investimentos, sem que você destrua tudo que você construiu por décadas. Aí é um motivo para você vender as ações. E aí, pessoal? Alguma dúvida, questionamento? Querem falar sobre algum ponto? Tô vendo que o chat está bem movimentado agora. Se for confirmada a OPA, é vender, Adriano, seguir a vida. A Vale, se fosse num país sério, teria falido, sem dúvidas. É porque também é complicado. Se a Vale falir, ia ser uma catástrofe econômica tão grande que, às vezes, faz mais sentido o governo salvar a empresa do que deixar ela quebrar. Eu tava com excesso de peso e nem por isso a mulher me vendeu. Como assim a mulher te vendeu, Paulo? Não entendi. Se parecer uma dívida, é um bom motivo para vender ativos. Se a empresa começa a ficar muito endividada, aí chega nessa parte aqui, ó, dos fundamentos da empresa. Né? A análise fundamentalista envolve análise de
endividamento. Se a dívida começa a ficar muito séria, aí é um alerta vermelho. E aí, querem falar mais alguma coisa? Esses são os motivos que, para quem investe para longo prazo, são os motivos que fazem sentido. Nem sempre é o motivo certo, né? Mas é um motivo que faz sentido você vender. E aqui são os motivos errados e muita gente mexe na carteira por conta desses motivos aqui. Piada que você falou que o motivo vai vender é excesso de peso. Ah, entendi. A mulher não te vendeu porque você tá com excesso de peso? É, aí você se resolve com ela aí. Ah, dívida pessoal. Se aparecer uma dívida, é um bom motivo de vender ativos. É, mas aí, se você for vender seus investimentos por conta de uma dívida, aí muitas vezes ou é falta de planejamento financeiro mesmo pessoal, ou é falta de uma reserva de emergência, né? A reserva de emergência é um dos, como posso dizer, tarefas dela, né? É proteger seus investimentos. Porque se você, sei lá, bater o carro, vai ter que pagar, sei lá, R$ 10.000 para consertar, da onde você vai tirar esse dinheiro? Se você tem uma reserva de emergência, você tira da reserva de emergência, paga o conserto do carro e tudo certo. Você não toca nos investimentos. Se você não tem uma reserva de emergência, você com certeza vai ter que vender ativos para poder consertar o carro. E isso é muito ruim. Você começa a quebrar os juros compostos, né? Isso é muito, muito ruim. É muito difícil de você recuperar depois. Então, reserva de emergência serve para isso, para te salvar dessa situação. A não ser que, lógico, seja alguma coisa tão grave que nem a reserva de emergência consiga te proteger. E aí, assim, aí é motivo para vender. Se for motivo de vida ou morte, porque dificilmente vamos ganhar mais com investimentos que custa a dívida. É, geralmente a dívida é mais cara do que a rentabilidade dos investimentos. Costuma ser assim. Por isso que muita gente quebra com alavancagem, né? A pessoa toma um empréstimo para pegar esse dinheiro do empréstimo e investir, com o intuito de que o investimento vai render mais do que ela vai pagar naquele empréstimo e ficar com a diferença. Só que olha só o risco disso, né? Fique longe de alavancagem, de esse tipo de coisa. Fique longe, sério. Isso aí é você. Você tem que sempre tentar escapar ao máximo do risco de ruína. A alavancagem te aproxima da ruína. Valeu, Paulo. Boa semana a você também. Obrigado pela participação. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Quem tá chegando por agora, tem um galera chegando por agora na live, assiste do começo aí, volta aí a live, vai lá do iniciozinho, bota aí no 2x se você quiser ver mais rápido. Assiste tudo e segunda-feira que vem vamos estar aqui. Segunda-feira que vem, a próxima live, eu quero fazer o seguinte. Depois comenta no chat aí que eu vou ver se vocês aprovam ou não. A análise da... Como é que escreve isso? Acho que é Tupperware. As ações, tá? Das ações. É assim que escreve? Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei por qual motivo as pessoas começaram a falar muito dessa empresa aqui agora. Eu comecei a ver em vários lugares o pessoal comentando sobre ela. Se a gente olhar aqui, ó. Deixa eu puxar de novo a guia aqui pra gente. As ações chamam TUP. Stocks. Essas são as ações da Tupperware. Tupperware é exatamente a de potes mesmo, tá? Os potinhos de plástico. Caramba, hoje caiu 10% as ações. Tá valendo US$ 1,40. Então muita gente começou a falar sobre essa empresa. Eu vi que elas começaram a comentar de que a gestão começou a comentar de que a empresa estava realmente passando por problemas sérios de liquidez e de poder honrar com suas dívidas. Mas o interessante é o seguinte, puxar um gráfico de maior aqui, ó. A ação vinha bem, né? De 2003 até ali, ó, 2013. Ela saiu de $12 até, ó lá, 600% de ganho em uns 11 anos. Depois foi só buraco abaixo. Até chegar em 2020 e valer ali 1,60. E caiu muito. Daqui para cá, ó, caiu 98% as ações. Só que logo em seguida, olha só o tiro que ela deu.
Aqui, ó, daqui para cá, ela subiu 2000% quase, em menos de um ano. Isso aqui foi porque algumas poucas empresas se beneficiaram da pandemia, né? A Tupperware foi uma delas, porque as pessoas ficaram em casa e começaram a organizar mais as casas e começaram a comprar os potes. E compraram muitos potes para a residência das pessoas. Então ela cresceu 2000% praticamente. 2160% em menos de um ano. Então foi um retorno absurdo assim. Só que de lá para cá voltou a desandar e já caiu 96% de novo. E aí, olha lá, deixa eu ver se tem alguma notícia sobre ela. Aqui não tem nada. Mas vamos falar sobre a empresa, vamos ver o que está acontecendo. Menos 96% em últimos 5 anos. Esse tipo de case assim é interessante a gente tomar uns ensinamentos que podem ajudar a gente a investir melhor, né, ao longo dos anos. Porque daqui para cá, imagina quantas pessoas não precisam comprar as ações, né, porque estava subindo com muita força. São pessoas que compraram por pura especulação e quem comprou por aqui, todo mundo comprou aqui e está perdendo dinheiro hoje. 2020, 2021 por aí. Então, o negócio é complicado. Vamos olhar o que está acontecendo, porque é uma empresa famosa também, né? Olha lá os potinhos de plástico. Cadê Tupperware? Vamos falar sobre ela. Olha lá, a Tupperware admite que pode falir e despenca na bolsa. Vamos falar sobre ela então na segunda-feira que vem. Beleza? Vai ser o nosso... Cadê? Volta aqui. Vou botar aqui. Segunda que vem. 20 horas. Show? Então vamos encerrar aqui. Boa noite, coisa linda. Mas é minha namorada, então não se preocupem. Não é nenhuma pessoa que tá me assediando na internet. Então tá tudo tranquilo. Então, pessoal, segunda-feira que vem, às 20 horas, estamos aqui novamente para analisar as ações da Tupperware. Beleza? Espero vocês, muito obrigado a todos que participaram. Até que veio bastante gente para a live, legal, porque eu abri ela em cima da hora. Espero que tenha mais gente para a semana que vem. Show? Então vou encerrar aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!